Rui Falcão zomba de Nicolas Ferreira e sua resposta deixa a esquerda brava. O silêncio tomou conta do plenário quando as luzes se apagaram subitamente. 300 pessoas aguardavam ansiosas pelo início do debate que prometia ser o mais contundente do ano. De um lado, Rui Falcão, político veterano e experiente, conhecido por sua retórica afiada e pelo histórico de debates acalorados. Do outro, o jovem Nicolas Ferreira, deputado que havia rapidamente conquistado milhões de seguidores nas redes sociais e se tornado um dos nomes mais polêmicos da política nacional. O que ninguém esperava era que aquele debate, organizado inicialmente para discutir políticas educacionais, se transformaria em um confronto ideológico tão intenso que mudaria permanentemente a carreira de ambos os políticos. As câmeras começaram a gravar exatamente no momento em que Rui Falcão, com um sorriso irônico, se preparava para fazer sua primeira intervenção. Você já sentiu aquela sensação de que está prestes a testemunhar algo histórico? Foi exatamente isso que todos os presentes sentiram naquela noite. O que estava prestes a acontecer revelaria verdades que muitos tentaram esconder por anos. O confronto inicial. Boa noite a todos os presentes e aos que nos assistem pelos canais de comunicação. É com certa curiosidade que venho a este debate. Começou Rui Falcão, ajustando o microfone. Confesso que é interessante ver como a política brasileira mudou. Antigamente debatíamos com estadistas. Hoje debatemos com influenciadores. As risadas da plateia ecoaram pelo salão. Nicolas, que mantinha um semblante sério, apenas sorriu discretamente enquanto anotava algo em seu caderno. O jovem deputado, que tenho à minha frente, representa essa nova política de espetáculo, onde importa mais o número de visualizações do que propostas concretas. Talvez seja por isso que ele tenha tanta dificuldade em apresentar um único projeto relevante aprovado. Rui continuou elevando o tom de voz. É fácil fazer vídeos para as redes sociais. Difícil é construir políticas públicas sérias. O moderador do debate interveio. Deputado Nicolas, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Nicolas se levantou calmamente, ajustou seu terno e caminhou até o centro do palco. O silêncio era palpável. Agradeço a presença de todos. É interessante como alguns políticos tradicionais enxergam as redes sociais como algo negativo. Talvez porque, pela primeira vez na história, não precisamos de intermediários para falar diretamente com o povo brasileiro. Sua voz era firme, sem demonstrar qualquer abalo pela provocação inicial. Quanto aos projetos, Sr. Falcão, gostaria de lembrá-lo que qualidade é diferente de quantidade. O senhor está há décadas na política. Eu pergunto, o que mudou na vida dos brasileiros com seus inúmeros projetos? A plateia reagiu com burburinho. O embate estava apenas começando. O debate esquenta à medida que o debate avançava para questões mais específicas, a tensão aumentava. O tema da educação trouxe à tona diferenças fundamentais de visão de mundo. O que o deputado Nicolas propõe é basicamente um retrocesso de décadas na educação brasileira, disparou Rui Falcão. Enquanto países desenvolvidos investem em educação inclusiva e progressista, ele defende um modelo ultrapassado baseado em valores que nem mesmo representam a diversidade da nossa sociedade. Rui ergueu um tablet mostrando um vídeo editado com falas de Nicolas sobre educação. Vejam só o que nosso jovem deputado defende em seus vídeos virais. É isso que queremos para nossas crianças, um modelo educacional que ignora a ciência e a pluralidade. Nicolas observava atentamente. Quando sua vez chegou, ele surpreendeu a todos ao não responder diretamente, mas fazer uma pergunta à plateia. Alguém aqui acredita que nosso sistema educacional atual está funcionando perfeitamente? O silêncio foi revelador. Pois bem, quando defendemos mudanças, somos imediatamente rotulados de retrógrados. Mas pergunto, é progresso continuar com um modelo que nos coloca entre os piores índices educacionais do mundo? Rui Falcão interrompeu. Típico de vocês, desviar o assunto quando não tem argumentos sólidos. Não estou desviando. Estou justamente entrando no cerne da questão, respondeu Nicolas sem perder a compostura. O que defendo é uma educação focada em conteúdos,
baseada em evidências e sem ideologização. O senhor considera isso retrógrado? Interessante. Talvez porque uma população verdadeiramente educada seja mais difícil de manipular. O comentário gerou aplausos de parte da plateia, enquanto outra parte vaiava veementemente. A provocação que mudou tudo ao momento decisivo do debate veio quando Rui Falcão, visivelmente irritado com a capacidade de Nicolas de manter a calma e responder metodicamente, partiu para uma provocação pessoal. Sabe qual é o seu problema, deputado? Você é produto de marketing, um fenômeno passageiro. Sua geração não entende o sacrifício que foi construir a democracia neste país. Vocês chegaram com tudo pronto e agora se acham no direito de criticar quem lutou para que vocês pudessem estar aqui hoje, fazendo seus vídeos e ganhando dinheiro com polêmicas vazias. Rui então exibiu slides com números de engajamento das redes sociais de Nicolas. Olhem só para isso. Milhões de seguidores, mas qual a proposta real? O que além de polêmicas esse jovem trouxe para o debate público? Foi então que Rui cometeu o erro que mudaria o rumo do debate. Talvez seus seguidores não saibam, mas enquanto você faz seus vídeos atacando tudo o que construímos, pessoas reais sofrem as consequências de políticas que seu grupo defende. Você é apenas um garoto mimado que nunca enfrentou as dificuldades reais da vida e agora brinca de ser político. Francamente, duvido que você sequer entenda o que está em jogo aqui. O moderador tentou intervir, mas Rui continuou. Ou talvez, entenda sim, e isso é ainda pior, porque significa que você conscientemente manipula seus seguidores com meias-verdades para avançar uma agenda que beneficia apenas os privilegiados como você. A plateia ficou tensa. Alguns aplaudiram, outros vaiaram. O moderador finalmente conseguiu restaurar a ordem e passou a palavra a Nicolas. A resposta que ninguém esperava. Nicolas Ferreira se levantou calmamente. Diferente do que muitos esperavam, não parecia irritado. Pelo contrário, havia um ar de serenidade em seu rosto que intrigou tanto seus apoiadores quanto seus críticos. Agradeço ao deputado Rui Falcão por suas palavras. De fato, elas me dão a oportunidade perfeita para demonstrar exatamente por que o modelo político que ele representa está fadado ao fracasso. Nicolas então tirou do bolso um pequeno dispositivo de armazenamento USB. Neste pendrive estão documentos que compilei nas últimas semanas. São dados públicos, mas que poucos se deram ao trabalho de analisar em conjunto. Nicolas pediu permissão ao moderador para usar o projetor. Quando as imagens apareceram na tela, eram planilhas de investimentos em educação e resultados obtidos nos últimos 20 anos. O deputado Falcão mencionou minha idade como uma desvantagem. Curioso, porque a vantagem da minha geração é justamente não estar comprometida com as velhas estruturas de poder. Posso olhar para os dados sem o peso de ter que defender decisões passadas. Com metodologia surpreendente, Nicolas começou a cruzar informações, mostrando como bilhões foram investidos em programas educacionais nas últimas décadas sem que houvesse melhoria significativa nos indicadores. O senhor me acusa de não ter projetos, mas esquece de mencionar os 17 projetos que apresentei apenas no último ano, dos quais 3 foram bloqueados pela bancada do seu partido sem sequer terem sido discutidos adequadamente. A plateia, que antes estava dividida, agora prestava atenção absoluta. Nicolas então projetou um vídeo curto. Este é o Centro Educacional Novo Horizonte, na periferia de Belo Horizonte. Um projeto que implementamos sem um centavo de dinheiro público, apenas com doações e trabalho voluntário. Em apenas 6 meses, a taxa de evasão escolar caiu 70% e o índice de aprovação em universidades triplicou. Nicolas, então, se virou diretamente para Rui Falcão. O senhor me pergunta o que fiz além de vídeos? Visitei 147 escolas nos últimos 2 anos. Conversei com professores, alunos, pais. Ouvi suas dificuldades reais, não apenas o que os relatórios oficiais mostram. E sabe o que descobri? Que muitos dos problemas persistem justamente porque continuamos aplicando as mesmas soluções que não funcionaram nas últimas décadas. O argumento final.
O senhor mencionou meus seguidores nas redes sociais como se isso fosse algo negativo. Mas sabe o que eles representam? São brasileiros que finalmente se sentem representados. Pessoas que por décadas foram ignoradas pelo sistema político tradicional. Nicolas então projetou um mapa do Brasil, mostrando a distribuição geográfica e socioeconômica de seus seguidores. Veja, deputado, 62% dos meus seguidores são de classes C, D e E. 47% nunca haviam se interessado por política antes. São pessoas que estavam desacreditadas do sistema que o senhor representa. E sabe por quê? Porque esse sistema falhou com elas repetidamente. A plateia estava completamente envolvida. Nicolas então fez uma pausa e olhou diretamente para Rui Falcão. O senhor me chamou de mimado e disse que nunca enfrentei dificuldades reais. Permita-me então contar um pouco da minha história que talvez o senhor desconheça. Nicolas então narrou brevemente sua trajetória, os desafios enfrentados, as dificuldades superadas. Falou sobre seu trabalho social antes da política e sobre como isso moldou sua visão de mundo. Não estou aqui para ganhar likes, deputado. Estou aqui porque acredito que podemos fazer melhor. E se uso as redes sociais é porque descobri que é possível falar diretamente com o povo brasileiro, sem os filtros que por tanto tempo distorceram o debate público. O final surpreendente, quando todos esperavam que Nicolas partisse para um ataque direto a Rui Falcão, ele fez algo inesperado. Deputado, Falcão, apesar de nossas profundas diferenças, reconheço sua trajetória e sua dedicação ao que acredita. Não questiono suas intenções, apenas discordo profundamente dos métodos e resultados, e é por isso que quero propor algo diferente hoje. Nicolas então revelou um documento. Este é um projeto de lei que elaborei recentemente. Ele propõe uma reforma educacional baseada em evidências, com metas claras e mecanismos de accountability. Não é um projeto de direita ou de esquerda, é um projeto para o Brasil. Convido o senhor aqui e agora a deixarmos de lado nossas diferenças ideológicas e trabalharmos juntos neste projeto. Podemos discordar em muitos pontos, mas certamente concordamos que nossas crianças merecem um futuro melhor. A plateia ficou em silêncio absoluto. Ninguém esperava esse desfecho. Rui Falcão, visivelmente surpreso, hesitou por alguns segundos. O senhor tem duas opções, deputado Falcão. Pode continuar me atacando pessoalmente e alimentando a polarização que tanto prejudica nosso país. Ou pode aceitar que, apesar de nossas diferenças, existem pontos em que podemos trabalhar juntos pelo bem do Brasil. Nicolas estendeu a mão. A plateia prendeu a respiração. Após o que pareceu uma eternidade, Rui Falcão se levantou e, ainda com reservas visíveis em sua expressão, apertou a mão estendida. Vou analisar seu projeto, disse Rui, com voz controlada. Não prometo concordar com tudo, mas prometo dar uma chance ao diálogo. O salão explodiu em aplausos. Aquele momento simbolizava algo que muitos brasileiros ansiavam: a possibilidade de superar a polarização tóxica em nome de soluções reais para problemas reais. Epílogo. Nos dias que se seguiram ao debate, o vídeo do confronto se tornou viral. Comentaristas políticos de todos os espectros ideológicos analisaram o que havia acontecido. Muitos destacaram como Nicolas havia conseguido transformar um ataque pessoal em uma oportunidade para demonstrar maturidade política. Outros elogiaram sua estratégia de apresentar dados concretos em vez de apenas retórica inflamada. O mais surpreendente, porém, foi o desdobramento prático. Uma semana depois, Nicolas e Rui Falcão realmente se reuniram para discutir o projeto educacional. A reunião, que deveria durar 1 hora, estendeu-se por 4. Ao final, ambos concederam uma entrevista coletiva, onde anunciaram a formação de um grupo de trabalho bipartidário para elaborar uma proposta consensual de reforma educacional. Claro, as diferenças ideológicas permaneciam, mas aquele debate havia estabelecido um precedente importante. Era possível discordar sem desrespeitar, debater sem destruir. Para Nicolas Ferreira, aquela noite representou uma virada em sua carreira política. De fenômeno das redes sociais, ele passou a ser reconhecido
como um político capaz de superar a polarização, em nome de resultados concretos. Sua base de apoio, longe de considerá-lo um traidor por dialogar com o outro lado, aumentou significativamente. O Brasil, tão acostumado a embates estéreis e polarização extrema, testemunhou algo diferente naquela noite: a possibilidade de uma nova forma de fazer política. Uma política onde ideias são debatidas com vigor, mas pessoas são tratadas com respeito. Onde divergências ideológicas não impedem convergências práticas. Onde o foco não está em destruir o adversário, mas em construir um país melhor. E assim, o que começou como mais um capítulo na interminável guerra ideológica brasileira acabou se tornando um ponto de inflexão. Um momento em que, por breves instantes, vislumbrou-se a possibilidade de um Brasil onde diferentes visões de mundo possam coexistir e colaborar. Talvez seja apenas um sonho, mas como demonstrou Nicolas Ferreira naquela noite, às vezes sonhos podem começar a se tornar realidade quando menos esperamos. Se você assistiu até o final e gosta do deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.